E hoje em dia eu acho que está cada vez mais claro que alguns benefícios que às vezes as empresas olhavam só como benefícios, trazem de volta uma produtividade do colaborador que antes você não esperava. Eu queria saber se na sua imobiliária, o que que você faz hoje que você incentiva, que você ensina o seu colaborador aqui dentro. E não estou falando das pessoas que te seguem no Instagram, mas quem trabalha para você. Como que você faz ele ser um corretor diferenciado? Tá, primeiramente, assim, ó, toda segunda-feira a gente tem reunião de alinhamento. Então, toda segunda-feira a gente tem essa reunião de alinhamento, que é, além de um treinamento, uma correção de rota, que eu acho que isso é muito importante. Então, isso pra gente é primordial. Toda segunda-feira, 9h30 da manhã, a imobiliária, o time comercial para a imobiliária pra gente fazer esse treinamento. E aí a gente tem os treinamentos mensais, que quando não é comigo, é com o meu sócio, ou quando a gente traz alguém do mercado também, para trazer um pouco da sua experiência para o nosso time. Então, assim, uma coisa muito forte do nosso DNA e que faz a cultura da DF Casa Imóveis hoje é primordial o pilar de treinamentos. Então, isso a gente não abre mão e eu acho que é o ponto fundamental que eu acredito que deveria ser para o mercado imobiliário. Porque o que eu vejo hoje no mercado imobiliário é o seguinte: quando a gente fala de treinamentos, quando a gente olha para as grandes empresas, por que que a qualificação é importante? Para a gente alcançar cargos maiores, Sim. muitas empresas falavam assim, ó, você tem que ter formação, pós-graduação, MBA, para você poder concorrer a outros cargos. Sim. Quando a gente vai para o mercado imobiliário, existem alguns pontos. Primeiro, o corretor ele tem que se qualificar. Quando a gente vai para dentro de uma imobiliária, o dono da imobiliária ou o gestor, ele traz essa ideia, mas o corretor precisa se qualificar, ok. Mas muitas vezes o gestor ou o dono da imobiliária, ele não se qualifica. Sim. Ou, quando ele se qualifica, ele não qualifica o time. Sim. E o que acontece com isso? Quando o dono da imobiliária, o gestor, somente ele se qualifica, ele vai para um outro nível. Se ele não trouxer o time dele, não adianta nada. As ideias não batem. É. A linha de raciocínio, a visão de futuro do time não é a mesma. Então, assim, quando a gente fala de treinamento e evolução, a gente tem que pensar o seguinte: é toda a cadeia dentro da empresa. Todas as pessoas têm que ter o olhar do futuro para o mesmo lugar. E todos precisam se qualificar. Não é só o corretor, não é só o gestor, não é só o dono da imobiliária. É todo mundo. Agora sim, dono da imobiliária, gestor, se você não consegue ter a didática para dar o treinamento, leva a galera para um evento, leva a galera para um treinamento presencial, um treinamento online que você pode disponibilizar para o seu time, mas não abra mão de qualificar o seu time. E você tem algum exemplo prático onde você colheu os frutos desses treinamentos com seus colaboradores? Sim, porque assim, o que a gente dá de treinamento é específico. Vamos falar sobre permuta hoje. Por exemplo, e se a gente tem alavancagem de vendas? Ó, galera, a gente precisa aumentar o ticket de vendas esse mês aqui para chegar à meta do mês. Vamos trabalhar permuta. Então a gente dá um treinamento na segunda-feira que eu falei sobre permuta, entra para a base do sistema, começa a fazer levantamento de imóvel que dá para trabalhar essa situação e na prática a gente consegue fazer esse tipo de treinamento. Então a gente faz treinamentos específicos. Teve mudança de regras de financiamento, a gente traz o parceiro de financiamento. Teve mudança de cláusula de contrato, a gente traz o nosso jurídico para dar esse tipo de treinamento. Então, as reuniões de segunda-feira são reuniões para coisas específicas e pontuais do dia a dia. Cara, isso é muito legal, porque ninguém nunca vai pegar um corretor desatualizado, pelo menos não da sua imobiliária. É o que a gente bate todos os dias para estar cada vez à frente do mercado, né? Eu vejo isso muito dentro do lado do compra-alugue, né? Às vezes uma pessoa ela é excelente no que ela faz, mas quando você sobe para um cargo de gestão, entram outras competências que às vezes você não estava acostumado a trabalhar no seu dia a dia. A galera até brinca que fala assim, pô, Felipe, você é sorridente e tudo mais, deve ser muito bom trabalhar com você. Eu falo assim, pergunta pros gerentes. Porque nas reuniões gerenciais, a galera fala assim, pronto, vamos lá. Mas assim, eu cobro algumas coisas, mas na verdade pra galera evoluir. Toda semana, os gerentes me entregam um relatório, que são relatórios que a gente chama de alavancas de resultados, que são algumas métricas de gestão que a gente tem para entender se a gente está no caminho do resultado. Só que eu não quero que eles me entreguem só aquele relatório. Tanto que eu até brinco e falo assim, ó, se for para entregar o relatório por entregar, não me entrega. Eu quero que com o relatório vocês me tragam uma análise. Gente, isso falta muito! Você acabou de descrever o problema de muitos mercados, não só imobiliário, que é o dado pelo dado. Tá, mas a gente faz o que com isso? Qual a tomada de decisão? Qual o aprendizado? Mas é legal que fazem assim, né? Toma aqui o dado. Vai, Felipe. É tipo lição de casa, né? Tá aqui. Não, cara, beleza, mas a gente faz o que com isso, Mas né? aí eles me entregam assim, falam assim, ó, o resultado deste ponto da alavanca não foi tão bom, mas a gente vai desenvolver para a próxima semana assim, 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 e fazendo isso.